A mente humana, que despertou no momento em que nos tornamos espíritos inteligentes, é o grande campo de pesquisas e inquirições por parte do homem, desde os primórdios da humanidade. Filósofos, cientistas, religiosos, ateus, enfim, todos os estudiosos buscaram ontem e buscam hoje na mente humana as causas da grande diversidade de comportamentos que marcam a passagem do homem pela Terra. Nasceram, assim, vários ramos acadêmicos de escolas ligadas aos troncos principais da psiquiatria, da psicologia, da psicanálise e outras ramificações da neurociência. Muitas dessas escolas psicológicas abrigam profissionais de várias tendências religiosas. Nosso programa foi buscar o enfoque que psicólogos, médicos, terapeutas, que são espíritas, possuem ao participar dessas atividades que constituem o seu dia a dia profissional e as convergências que fazem com suas convicções espíritas. A ansiedade é a antecipação do futuro. As pessoas vivem mais adiante do que presentes, do que naquele exato momento em que se situa o eu. Por conta disso, gera uma série de consequências desagradáveis para a personalidade, perdendo a oportunidade de serem mais produtivas. Espiritualmente falando, é um atraso. A pessoa deixa de viver, de degustar o momento, de degustar a vida, para estar sempre numa situação futura. Além disso, nós vamos ter situações mórbidas geradas pela ansiedade por presenças espirituais junto às pessoas de desencarnados ansiosos. Então, há também essa questão. E no caso da ansiedade especificamente, para o espírita, ao ouvir você falar isso, tá bom, qual seria uma recomendação assim, uma recomendação prática? A recomendação prática para você deixar de ser ansioso é você tomar consciência da sua imortalidade, adotar o pensamento espírita para chegar a essa consciência. Isto é, o espiritismo deve levar você a se sentir um espírito. Considerando que você é um espírito, você vai deixar essa ansiedade, esse medo, essas situações difíceis que você vai enfrentar, porque você sabe que você é imortal. Que se você não conseguir alcançar sucesso, você vai poder tentar quantas vezes sejam necessárias. Então, a consciência da imortalidade do espírito é o remédio para a ansiedade. Maravilha, maravilha. O Adenauer, possivelmente tem alguns telespectadores, ou até muitos, que estão vivendo momentos de depressão, né? E fala um pouco para eles a respeito dessa condição de depressão, que às vezes, será que eu estou já obsediado? A depressão leva a isto? Qual a sua opinião? Veja bem, a depressão é um medo sutil de não viver. É a dificuldade de enfrentar situações que podem trazer sacrifício, sofrimento para a pessoa. Essa dificuldade de enfrentar leva o indivíduo a um estado mórbido, a ter autopiedade, autocomiseração, a se sentir um coitadinho. Então, a depressão é esse estado. É um estado que pode atrair influências espirituais, é um estado também que pode ser conduzido, induzido por influências espirituais. A melhor coisa que você deve fazer é, de fato, enfrentar aquilo que lhe consome. Buscar ajuda profissional, buscar ajuda espiritual para o enfrentamento de toda e qualquer situação que lhe deixa com baixa vitalidade. Ok. Muito bom, muito bom. E você também tem desenvolvido um tema a respeito de iluminação interior, né? Iluminação interior é o que muita gente às vezes procura e não acha. Como encontrar essa luz da iluminação interior? Veja, nós fomos educados a ver os iluminados, a ver os mestres, os gurus e pessoas que de fato possuem uma iluminação que resplandece, que se transfere para a maioria. Não fomos educados para encontrar a própria luz, a própria transcendência, a própria sabedoria. Então, o processo de iluminação interior é um processo de reconhecimento
da sua própria condição de filho de Deus, de espírito imortal, de que tem uma vasta experiência em várias encarnações. Então, a iluminação interior é a conexão com esta condição interior de todo ser humano. Sem autoconhecimento, eu não consigo me espiritualizar. É preciso primeiro que eu identifique o que tem dentro de mim. O que eu penso, o que eu sinto, quais são as minhas tendências, as minhas vontades, os meus talentos, o que eu gosto, o que eu não gosto, como eu funciono. Então, esse gesto de olhar para dentro de si, sem julgamentos, talvez seja um passo muito importante para que eu possa fazer aquilo que a gente chama de reconhecimento. Quando eu realizo esse reconhecimento, eu estou dando um passo importante na direção da espiritualidade. E aí eu aplico muito a abordagem da psicologia transpessoal, que é a área na qual eu atuo, que é um processo de 7 etapas. Reconhecimento, identificação, desidentificação, transmutação, transformação, elaboração e integração. Então, é um processo que a gente vai desenvolvendo na existência, no contato com o mundo, para que essa espiritualidade brote de dentro para fora. Caso contrário, ocorre que muitas vezes a gente vem vivenciando há séculos. Nós desenvolvemos algo que a gente chama de espiritualidade, mas que não tem nada a ver com a nossa vida cotidiana. É muito comum nós encontrarmos na atualidade, na família contemporânea, conflitos envolvendo pais e filhos, irmãos, marido, mulher, nora e sogra, etc, etc, etc. E geralmente nós arrastamos esses conflitos por muito tempo, às vezes até o momento da morte. E quando chega na hora de morrer, você resolve fazer as pazes com aquela pessoa. Então você teve todo um tempo para ir elaborando essa situação, para ir aprendendo a entender melhor a situação e se livrar daquele peso. Mas você faz com que o tempo corra, não presta atenção. Quando você vê, como diz o Mário Quintana, né? Quando se vê, já são 6 horas. Quando se vê, já é sexta-feira. Quando se vê, já é Natal. E quando se vê, o tempo já acabou. E o perdão, ele se dá no processo do dia a dia. Então, não é uma coisa que eu realize de uma maneira imposta, ou porque eu aprendi que tem que ser assim, ou porque a minha religião manda que seja assim. Não é isso. Ele é uma necessidade para a convivência humana, para a saúde das pessoas. E o problema é que as pessoas confundem perdão com esquecer ofensas. Então, se é uma coisa que o perdão não é esquecer. Porque é impossível você esquecer o que aconteceu com você. Perdoar não faz você esquecer. A memória está ali, está preservada. Então, o perdão, até no processo terapêutico, nós abordamos como sendo um processo por meio do qual você aprende a se desidentificar de algumas subpersonalidades ou alguns aspectos do seu comportamento que estão em litígio direto com aquela pessoa que você considera um ofensor. Quando você se desidentifica dessas subpersonalidades e se aproxima mais daquilo que a gente chama de self ou de eu superior e passa a enxergar a pessoa, a situação, o contexto de uma maneira mais elevada, mais transcendente, aí você consegue entender a situação, e quando você entende, aí sim você libera a pessoa de dentro de você. Caso contrário, você continua aprisionando ela lá dentro. Então, é um processo que a gente aprende. O que eu abordei é que talvez fosse útil a gente exercitar isso num campo neutro, com pessoas com as quais a gente não tem conflito algum, para a gente aprender a enxergar o outro como ele é realmente, sem esbarrar no conflito.
Então, qualquer pessoa da minha convivência pode passar a ser observada pelo meu olhar de um jeito diferente. É um jeito diferente de olhar as pessoas. Então, eu olho para alguém que nunca me fez nada e procuro reconhecer nela as qualidades, as potencialidades, as dificuldades, os limites, e aceitar essa pessoa como ela é. Então, aí eu estou trazendo para o meu self, o meu eu superior, e estou vendo o eu superior e o self dela. Esse é o caminho, para eu ensaiar, para eu exercitar. E aí sim eu vou tentar aplicar isso no conflito real, caso ele exista. Mas é sempre um processo que eu tenho que respeitar o momento em que a pessoa está vivendo, o livre-arbítrio dela, os sentimentos dela, para não feri-la e não impor algo para o que ela ainda não está preparada. A psicologia transpessoal é o ramo da psicologia que estuda cientificamente o que a gente chama de espiritualidade, naquele conceito que eu abordei anteriormente. Por essa razão, é uma abordagem psicológica que se aproxima muito da visão do espiritismo, porque consegue enxergar o homem não apenas no seu aspecto biopsicossocial, mas no seu aspecto biopsicossocial, espiritual e cósmico. Ou seja, além de reconhecer a sua condição de espírito, reconhece também que esse espírito faz parte de um todo e que essa relação com o todo é que produz saúde. Quando eu me separo do todo, eu entro na rota da doença, do conflito. E é isso que a gente vivencia hoje. Então, há alguns pontos de contato, mas a psicologia transpessoal não tem profissão de fé. Ela não proíbe e nem adota nenhuma religião. Ela dialoga com todas as religiões que conseguem enxergar no ser humano algo que transcende a matéria. Mas ela tem um papel importante do ponto de vista do fenômeno mediúnico, porque ela consegue reconhecer que o fenômeno é real, é natural, e consegue dialogar com as pessoas que passam por essa experiência e não encontram acolhimento nas abordagens tradicionais no campo da psicologia. Então ela se torna uma interlocutora com embasamento, com fundamentação científica, para acolher as pessoas que porventura tenham algum conflito envolvendo o fenômeno mediúnico e dar a elas o suporte psicológico para que elas possam enfrentar essa situação. E no caso de você, a gente vai pensar uma coisinha que você tem falado, e falado muito bem. Aliás, hoje aqui no Freud Blue você também falou, que é a mente imortal, né? E nós que temos falado em espírito, você está no seu tema substituindo, por alguma razão, o termo espírito, que muita gente, até no meio espírita, né, tem como sobrenatural, né? Tem assim como uma coisa, aquela história do outro mundo, e que com esta série nós estamos procurando também desmistificar isso. Aí vem você e substitui o termo espírito por mente. Alguma razão? Na verdade, seguro? Então tá. Na verdade, não é uma substituição, mas uma questão de nômina. Por quê? Porque eu sou médico, então eu venho de uma formação científica. E, na verdade, um pouco da minha história rapidamente, até 8 anos atrás eu não tinha contato com religião nenhuma, doutrina. Então eu era um católico de batismo, mas também não frequentava. E, de repente, eu comecei a ter contato com espíritos. E eu vi que o termo espírito, ele está muito vinculado a, infelizmente, religião, não necessariamente a doutrina espírita, mas em religião mesmo. E muitas pessoas
não tomam isso como real, mas fantasioso. Então, eu tentei nos meus livros colocar a palavra mente, que dentro do termo científico, ele está bem alicerçado. Então, se nós formos conversar com neurocientistas, eles vão tocar num assunto que é de cognição, que é a existência da mente. A mente existe. E esse é o princípio, para que num futuro breve a gente consiga colocar os ensinamentos básicos da existência de um ser eterno, uma inteligência eterna, dentro das escolas. Desvinculado à religião, desvinculado à doutrina, mas para que a gente possa ter ações, condutas, pensamentos em função de saber que somos seres imortais. Então, sem querer puxar sardinha para lado nenhum, né? Mas dizendo que a gente pode melhorar muito, melhorar a educação dos nossos filhos, se eles pensarem como seres imortais, no que eles estão produzindo e como podem produzir para o futuro. Com isto, você está dizendo, e nós infelizmente não vamos ter tempo aqui no nosso programa de ouvir a sua bela palestra, quem sabe numa outra oportunidade, mas com isto que você acabou de dizer, você está dizendo que a ciência será uma alavancadora, vamos dizer, para a descoberta do espírito? Sem dúvida. Na verdade, nós sabemos que a doutrina espírita foi originada a partir dos conhecimentos de Kardec, que tinha um pensamento, uma base exata que era da matemática, né? Então, na verdade, de uma forma mais pura, eu diria assim, estamos seguindo ele em tentar manter a filosofia, a ciência, seguindo isso. E não vai demorar. Esse livro eu estou escrevendo, terminando o livro A Mente Imortal, e ela traz inúmeros relatos que são lacunas para a ciência, que na verdade não são citados, mas que vão ser trazidos no livro, falando e mostrando existência de evidências de uma mente imortal realmente. Então, é isso que a gente vai tentar alicerçar nas pessoas, para que a gente não ouça isso não existe e acabou, mas pelo menos que ela pense, não, pode existir. Ou seja, vamos abrir a alternativa de uma hipótese para que a pessoa possa se ajustar e ter os seus próprios pensamentos, mas com exemplos, e não só por achar que não tem, acabou, e por uma questão religiosa, alguma coisa nesse sentido. Bom, em um primeiro momento, é importante que nos conscientizemos que a vida espiritual é uma sequência. Nós vamos continuar cada vez mais tendo contato. E esse contato não é fantasmagórico, não é uma coisa de outro mundo, é um processo evolutivo. Assim como nós evoluímos, temos esse corpo físico, e até o Darwin dizia que da árvore da vida, o processo evolutivo mental, ele continua. Nós éramos um psiquismo primário e vamos continuar sendo. Cada vez melhores, né? Até estamos num estado de consciência muito mais avançado, e essa facilidade de conscientização nos permite a comunicação com os espíritos. Então não tenham medo, não achem que é uma coisa de outro mundo. Tentem ouvir, tentem perceber as energias à volta, que os canais vão se abrindo.